Aqui eu estou para falar, indo para o assunto agora, né, sobre a Moraes Imobiliária, como Deus nos despertou para evangelizar ali na empresa. Para começar a falar disso, quero falar sobre o meu pai ali, o Daniel Moraes, que está ali no fundo, e o Stefano também, meu irmão, que hoje faz parte da Moraes. Somos em três lá, quatro. Daniel, Stefano e Deus, né? Então, essa empresa é dirigida por Deus. Estamos abertos até hoje, porque Deus nos abençoa, né? E eu olhando aqui, eu vejo que tem o Arildo já trabalhou lá, Arlindo, o Tuma está aí? Acho que não está hoje. Muitas pessoas passaram pela Moraes e tiveram sua vida transformada pelo agir de Deus. Vamos lá, 40 anos de empresa. É uma empresa que tem 40 anos já. O meu pai começou sendo corretor lá atrás, desde menino. E começamos na Quintino Bocaiúva. Começamos não, né? Ele começou na Quintino Bocaiúva, numa casa, partiu para Duque de Caxias. Lá na Duque existia, Deus tocou no coração do meu pai, despertou esse interesse de evangelizar. Ele tinha uma reunião com alguns homens lá na Duque de Caxias. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo aí? Lá na Duque, então, houve um despertar e tinha um grupo de estudo bíblico lá, alguns dias. E isso durou alguns anos. Tá? Então, o despertar foi mais ou menos 30 e poucos anos atrás. Só que eu quero falar do que eu vivi. Eu comecei a trabalhar na Moraes há 17 anos, já, quase metade da minha vida trabalhando. E foi em 2007, isso daí, 17 anos atrás. Comecei na faculdade, fui trabalhar, né? E o que acontecia na época? Reuniões de negócios. Então, a gente chama de pregão, né? O Wagner está aqui, ele já participou algumas vezes, ele sabe também. O que é o pregão? A gente fala dos compradores e dos vendedores. E isso acontecia. Reunião, vamos vender, quem está comprando, quem está vendendo, e acabava ali. Certo dia, alguém teve a ideia assim, a gente tem a reunião profissional, mas vamos pedir para Deus abençoar nossas vendas, né? Eu acho que devia ser uma fase que o negócio estava meio ali difícil, né? Geralmente é assim que acontece esse despertar nosso. E o que aconteceu? A gente fazia a reunião profissional e depois orava. Senhor, abençoa as vendas, as locações, tal. E adivinha o que aconteceu, pessoal? Óbvio, começou a melhorar as vendas e as locações, os negócios. Os profissionais começaram ali a melhorar, desempenhar melhor, até que se inverteu. A gente começou então, as próximas reuniões foi o seguinte, a gente começou louvando, aí entra eu também, aí o Stefano no violão, então a gente começava lá, rasgava as músicas, tudo, tinha palavra, e depois a gente começou a falar do profissional, né? Então a gente começou a buscar o reino em primeiro lugar, para depois falar dos assuntos secundários, não é verdade? E Deus nos honrou por causa disso. E tem muita história, vamos ver. Nossa, quase 5 minutos já. E tem muita história para contar, mas eu vou dar uma resumida aqui. Essas reuniões foram acontecendo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Louvor, oração, pregão. Louvor, oração, pregão. E aí chegou um tempo que... Para vocês terem ideia, tinha vezes que durava 2 horas cada reunião dessa. Você tem noção? O Stefano amava isso, né, Teté? Olha lá, estou dando risada atrás. A gente chegava na faculdade e tal, reunião, às vezes a reunião estava acontecendo ainda, mas foi uma época boa que Deus nos deu muitas bênçãos aí e reflete na nossa vida até hoje. Então, despertou lá atrás a Duque de Caxias e também despertamos aqui na Nederiça, que é onde aquela sorveteria hoje é Benedetto ali, onde ficou muitos anos a imobiliária. Muitas vidas foram alcançadas pela Moraes, graças a Deus. Por quê? A gente cantava, a gente falava da Bíblia e houve muitas conversões. Inclusive, acabei de lembrar do Tiago Furquim, que foi membro dessa igreja há muito tempo. Ele conquistou as coisas dele lá na Moraes, casou lá, com a esposa, conheceu antes, mas casou lá,
E ele dá o testemunho dele, estou falando do meu, mas eu vou falar do dele agora, que a Moraes ajudou muito. Mas por que a Moraes ajudou? Porque a gente abriu esse espaço para Deus agir e Deus abençoou grandemente. Amém? A Lilian está aqui na primeira fileira, ela sabe. A gente, muito tempo, teve o coral da Moraes também, dirigido pela Lilian. Fomos em vários hospitais. Lauro de Souza Lima, Manuel de Abreu, Você lembra, Lilian? Qual mais? Unimed, Benê, Vila Vicentina, já cantamos na USP, já cantamos na IT, já fomos até missa de sétimo dia. Gente, missa de sétimo dia a gente foi cantar. Casa de repouso, a rodo. Então, assim, o despertar não foi só da reunião. O despertar foi do coral. Eu, meu pai e meu irmão, a gente ia de sexta-feira também cantar para as pessoas que estavam necessitadas. Então, dava 5 da tarde, a gente ia, pegava o carro e ia. Não sabia para onde, mas ia. Aí meu pai lembrava, nossa, essa semana eu encontrei o cliente que está doente. E ia no cliente. Ah, essa semana aconteceu tal, vamos lá. E assim durou vários anos. Até que a gente começou a se reunir na Moraes uma vez por semana, na sexta-feira, às 5. Paramos de visitar sexta às 5, só que a gente falou, vamos fazer semanalmente uma reunião, já que todo dia estava muito tempo, a gente precisava trabalhar mais, né? Então a gente deixou uma vez na semana. Até que o Abílio vem, certa ocasião, e fala assim, Daniel, vamos abrir uma igreja lá na sua imobiliária. Teve esse despertar do Abílio. Não sei se ele vai lembrar disso, mas teve essa bênção, essa palavra do Abílio, que percebeu que tinha muita gente da Moraes que vinha aqui na igreja. Ele falou, por que não abrir uma igreja lá? Né? Que eu acho que já acontecia, só que só oficializou a partir dessa palavra do Abílio. E de lá para cá a gente tem ouvido muitos testemunhos. Toda sexta-feira, fazendo sol e chuva, a gente está lá louvando, cantando, dando testemunhos e também falando da palavra, né? Eu ali no louvor, o Stefano na palavra, o Moraizão ali nos testemunhos. E Deus nos despertou, mostrou para a gente que ali tem muitas vidas e que a gente deve falar do amor de Deus lá, né? E se Deus está na frente de um negócio, gente, o negócio decola, não é verdade? Tem muita gente que chega na rua para a gente e fala, nossa, uma empresa de muitos anos, de sucesso, né? E eu sempre tenho a oportunidade de falar, olha, graças a Deus, porque a gente leva Deus a sério, coloca em primeiro lugar e Ele abençoa. Isso daí, Deus está em primeiro lugar, a gente acorda cedo, trabalha, faz a nossa parte, vai dar errado? Vai, não vai dar errado. Pode ter as dificuldades aí, mas no final, tudo dá certo, tá? Então, agradeço a Deus e esse despertar aí tem muito a ver por causa do meu pai, que é um homem temente a Deus. O meu pai, ele é um cara que tem muita fé e isso ele coloca dentro da empresa. Ele honra a Deus e Deus nos honra sempre, todo dia, 9 minutos e 22 segundos. Aí, ó. Quase 10. Então, eu agradeço a Deus aqui de púlpito, pela sabedoria, pela força e saúde que Ele nos dá. E agradeço porque um dia Ele despertou meu pai ali na Duque, nos despertou ali na Nederiça e tem nos despertado até hoje para evangelização na empresa. Em nome de Jesus. Amém.